Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí de vetores de geometria analítica. Vamos falar agora sobre distância entre pontos e eu vou começar falando para vocês no GeoGebra e vou marcar aqui logo de cara dois pontos. Não se esqueça, um ponto ele é representado por uma letra maiúscula, tá? Igual a abre parênteses, eu vou colocar aqui 3,1. Esse é o ponto A, que o GeoGebra já me deu de graça aí. E vou colocar agora um outro ponto B. B vai ser igual a, tô chutando aqui, menos 2 e 1. Só para a gente poder ver como é que a gente resolve isso daí. Vamos lá, moçada. O negócio é o seguinte. Quero saber de vocês, como é que vocês fazem para medir a distância entre A e B? Ou entre B e A, tanto faz, tá? E eu quero que você faça isso de maneira visual agora. Como é que você faria? Você faria o seguinte, sabendo que cada quadradinho seria uma unidade de medida, por exemplo, 1 centímetro ou 1 metro, tanto faz, é só você contar os quadradinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então a distância entre A e B seria 5. Como é que a gente vai escrever isso? A gente vai escrever desse jeito, ó. Distância de A a B igual a 5. Existe uma outra maneira de fazer isso aí. A distância será representada para mim por uma barra de um lado e do outro. E aqui eu vou falar AB, que é a maneira que a gente tem de notar um segmento. Então, eu vou usar essa notação para dizer que a distância entre A e B é igual a 5. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo? Eu vou editar o valor de A e vou editar o valor de B. Para não ter que ficar criando ponto novo, eu vou colocar meu cursor lá dentro do parênteses. Olha lá, vou colocar o A aqui agora como se fosse menos 1 e 1, tá? Agora ele passa a ter aquele valor ali. E vou colocar o meu B. Vou chegar aqui para cima, por exemplo, vou colocar o meu B aqui agora, ó. A distância menos 1 e menos 3. Observa só que agora o A e o B estão visualmente para a gente aqui, estão na vertical. Tudo bem? Quer dizer, está um em cima do outro certinho, seguindo a direção do eixo Y. Qual que é a maneira que a gente tem de visualmente achar o valor de A e B? Ou seja, a distância, na verdade, entre A e B. Você vai calcular, contar os quadradinhos. 1, 2, 3 e 4 e vai escrever distância entre A e B. Lembre-se que nossa anotação é colocar uma barra aqui do lado, tá bom? É igual a 4. Então, se você tiver o recurso visual, você não erra jamais em procurar distância quando os pontos estão nessas configurações que a gente mostrou. Porém, eu vou deixar para depois o seguinte situação. Vou deixar para o próximo vídeo essa situação aqui, ó, em que o A e B estão não em cima um do outro ou do lado um do outro, mas eles fazem, vamos dizer assim, uma diagonal de um triângulo. Eu vou adiantar para vocês que no próximo vídeo a gente vai calcular essa diagonal do triângulo, calculando o teorema de Pitágoras, tá? Então é só adiantando para vocês, para quem foi mais esperto, já ir achando aí a distância entre A e B. Mas vamos voltar ao A, ali é o nosso problema do menos 1, é na coordenada dele, menos 1 e 1. Tá? Para a gente poder aprender outra coisa que eu quero dizer para vocês. Observa só que nossa distância coincidiu nesse momento aqui agora como se fosse uma variação entre os valores de A e B em Y. Olha só, aqui ó, elas estão em menos 1, significa que ambos os pontos eles têm esse valor de x igual a menos 1, ali como a gente marcou. E ele vai variar de verdade, é aqui, ó, na coordenada
na ordenada, tá? Abscissa e ordenada, então ele vai variar na ordenada, ou seja, vai variar no y do ponto. Então, como é que a gente faria isso algebricamente? Algebricamente, se eu não tivesse o recurso visual, eu tivesse apenas esses dados aqui, ó, vamos supor então que eu estivesse com A e B sem nada do lado direito e tivesse apenas esse recurso aqui, ó, os valores, tá? A e B escrito numa folha em branco sem nenhum gráfico. Como é que eu faria isso? Eu faria desse jeito aqui, ó. Aliás, eu e a torcida do Flamengo que estudou matemática, porque tem muito flamenguista matemática, não se esqueça disso. Eu vou fazer uma subtração, tá? Eu vou usar uma subtração entre esses pontos aqui, sabendo que esses dois são iguais. Se eu subtraio menos 1 menos menos 1, eu tenho 0 aqui. Agora, aqui eu vou fazer 1 menos menos 3, ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó, 1 menos 3, e o seu glorioso ensino fundamental já disse para você que quando você tem menos com menos, você fica com mais. Então, 1 menos o menos 3 é equivalente a escrever 1 mais 3, ou seja, igual a 4. Então, eu tenho 4 aqui. E 4, como a gente viu, é exatamente o número de quadradinhos entre A e B. Quer ver que é? Olha lá. Então, a gente teve 4, olha lá, 1. Opa, acabei movimentando o A. É assim que a gente pode fazer, tá? Você pode pegar com seu dedo aí, ou movimentar o A para qualquer lugar, sem ter que editar ali em cima. O B faz a mesma coisa. Pode pegar o B e caminhar com ele pela tela, mas vamos deixar ele lá quieto. Então, o valor que a gente tem de distância entre A e B é 1 quadrado, 2, 3, 4, contamos 4 quadradinhos, que foi exatamente a conta que a gente fez quando a gente subtraiu. Menos 1 é 0, 1 menos 3 me deu 4, que era exatamente o valor da distância aqui. Agora, eu vou dizer para você que a gente pode fazer a situação oposta. Eu vou colocar o B aqui, vou colocar o A, não, vou colocar o A aqui, vou colocar o B aqui. E você vai tentar agora saber qual que é a distância entre A e B. Visualmente você já sacou. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de distância. E você vai fazer agora aqui, ó, a sua subtração. Aqui alguma coisa mudou. Vou subtrair esses pontos, mas alguma coisa mudou. Observe que agora o que eles têm de comum é a, vamos dizer assim, a altura. O y de cada ponto é igual, tá bom? A gente está falando a altura de uma maneira para a gente poder se comunicar melhor, mas tecnicamente nós estamos lidando com a segunda coordenada do ponto. Elas são iguais, 1 e 1, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a mesma subtração. Menos 3 menos 2 igual a menos 5, olha só. E 1 menos 1 deu 0. Na prática, vamos fazer mais bonitinho aqui. Se eu fizer essa subtração, menos 3 menos 2 menos 5 aqui. 1 menos 1 deu 0. Então, quer dizer, esse 0 aqui só me indica que eles têm a mesma ordenada, mesmo valor de y. E a distância está aqui. Quer dizer, distância menos 5? Como assim, né? Quando a gente subtraiu. Você vê claramente que, na verdade, são 5. Mas a conta que a gente fez deu menos 5. Então, a gente vai dizer para vocês o seguinte. Você vai fazer essa conta e vai retirar o sinal. Vai fazer assim, ó. A distância entre A e B, tá? Distância AB, que a gente notou desse jeito, você vai usar a chamada função modular, ou na prática, para quem não viu, significa uma regra que te diz, pegue sempre os números sem o sinal, tá? Ou melhor, transforma o que é menos para mais. Então, a distância entre A e B, como a gente tinha um aqui, acabou dando lá, olha lá, o nosso menos 5, tá? Então, a distância, se a gente coloca o menos 5 aqui no meio,
a gente vai saber por essa regra do módulo aí, que a gente pode olhar melhor lá no seu professor de cálculo, vai te explicar melhor. Essa regra diz que quando o valor que está entre essas barras for negativo, essa regra me dá o valor positivo, tá? E se tivesse positivo, nada mudaria, nada mudaria. O que eu quero dizer é que quando nós procuramos uma distância, nós precisamos tomar cuidado com o sinal. Fazemos as contas e no final a gente se preocupa em retirar esse sinal aqui, tudo bem? Dando o valor que a gente gostaria de ver, que é 5. Bom, então isso daí é a nossa ideia toda de achar distâncias entre pontos que estão nessa direção e sentido aqui, horizontal, ou nessa daqui, na vertical, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar escrever isso aí aqui na nossa teoria, tá? Que a distância entre pontos, vamos dizer assim, colocar um ponto A igual a 3 e 2, tá aí um ponto B igual a 3 e menos 5, você faz uma subtração, tá? 3 menos 3, 0 aqui, 2 menos 5, que é igual a 7. Quer dizer que o ponto A e o B, a distância entre A e B, tá? É igual a 7. Tá, isso aqui, gente, a gente fez esse ponto. Se você quiser usar o GeoGebra, pode correr atrás. Mas a distância entre A e B são de pontos que estão na horizontal ou na vertical. Isso aqui é na vertical, tá? Vou escrever até aqui para vocês. Vertical. E você vai ter o mesmo na horizontal, não tem a menor diferença. Você vai usar a mesma técnica de subtrair os pontos. Quais pontos? Eu vou chutar 2 aqui. Eu vou colocar um ponto C igual a menos 1 e 2, e um ponto D igual a 3 e 2. 3 e 2 significa que eles têm o mesmo valor de y2, olha, se eles têm o mesmo valor de y, eles estão na mesma altura, quer dizer que esses pontos estão na horizontal, mas você usa a técnica do mesmo jeito. Você passa um risco aqui e subtrai esses pontos. Menos 1, menos 3 dá menos 1, menos 3 é igual a menos 4, né? 2 e 2, 0, não tem problema. Então a minha distância deu menos 4, ou seja, a distância entre C e D, na verdade, é módulo, ou seja, essas barras do lado aqui, gente, essas barras que eu estou falando aqui para vocês, essa e essa, a gente chama de módulo, tá? Vamos fazer mais bonitinho aqui, ó. Vamos desenhar mais certinho. CD, a distância entre os pontos C e D é o módulo de menos 4, tá? Que é igual a 4. Ou seja, se tem negativo, se torna positivo. Se é positivo, como aqui em cima, você não faz nada, tá? Então, por enquanto, você não tem mais nada a fazer a não ser entender e, se possível, você utilizar o meu querido GeoGebra, tá? GeoGebra, não se esqueça, para você plotar os pontos. O que é plotar esses pontos aí? É você desenhar, colocar o ponto lá. Não se esqueça que ponto no GeoGebra, a letra tem que ser maiúscula, vetor minúscula, tá bom? Não tem mais nada, é só isso daí e eu vou melhorar isso aí com o tempo. E eu vou deixar vocês com alguns exercícios, para vocês darem uma olhada. Olha lá, o 04.1. Encontre visualmente no GeoGebra. Visualmente significa o quê? Significa que você não vai fazer aquela conta de álgebra, não. Você vai contar quadradinhos. A distância entre os pontos. E depois você vai conferir calculando, fazendo aquela
subtração de um ponto a outro. Eu gostaria que vocês desenhassem para saber que tem alguns pontos na horizontal e outros na vertical. Esse exercício 04.2, encontre o ponto médio do segmento. Ponto médio do segmento, moçada. Segmento, aqui tem um ponto A aqui, tem um ponto B aqui, o ponto médio, que eu vou chamar de M, divide o segmento AB em duas partes que a gente chama de congruentes, ou seja, de mesmo tamanho na prática. Tá? Você pode colocar uma em cima da outra, que elas ficam encaixadinhas. Encontre o ponto médio dos segmentos criados pelos pares de pontos do exercício anterior, ou seja, você vai olhar esses pares de pontos aqui desse exercício, vai ver em que segmento que eles estão, horizontal ou vertical, como estão esses segmentos, tá? Se eles estão assim ou assim, e vai achar o ponto médio aqui, vai me dar as coordenadas do ponto médio de cada um deles, tá bom? E eu quero que o 04.3, o 04.4, você dá uma olhada, dá uma pensada e depois você entra em contato se tiver alguma dificuldade. O 04, 0.3 é que eu vou dar um ponto aqui, eu quero que você vai me achar um ponto aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui, seguindo o número de unidades que eu estou falando aqui, tá? Então tem um ponto A no meio, resumindo, esse problema e você vai ter que achar os outros 4 pontos ao redor dele, seguindo o número de unidades de afastamento. O 04.4 é como se você tivesse dois vértices do quadrado aqui, um ponto A, um ponto B. Eu quero que você ache os pontos que completam o quadrado aí, ó. Quero que você vai achar um ponto aqui, ó, e um outro ponto aqui. Você pode chamar esse aqui de C e esse aqui de D. Tudo bem? Eu te dou 2 pontos apenas, A e B, desse jeito aí, visualmente, que você está vendo. Eles estão na diagonal do quadrado e você vai achar os pontos aqui e aqui. Tá certinho? Então tá. A gente vai ficar por aqui desejando para você muita sorte e muita inteligência para fazer esses exercícios todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.